Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, que a graça e a paz de Cristo seja com a sua vida e com a sua casa em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao Papo de Família da Igreja Batista Esperança. Eu espero que Deus fale profundamente ao seu coração e ministre dentro da vontade perfeita e agradável do Senhor, para que Ele possa produzir efeitos e benefícios tremendos que somente Deus, o nosso Senhor, pode derramar sobre as nossas vidas. E esse Papo de Família de hoje, o tema é Famílias com Propósito. Nós estaremos refletindo a partir do texto base da narrativa lá do início da criação, Gênesis, capítulo de número 1, versículos 26, 27 e 28. Eu vou fazer a leitura, por favor, você acompanhe comigo. Diz assim a palavra de Deus. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Queridos amigos e irmãos, uma das grandes dificuldades que as famílias têm enfrentado hoje é porque, infelizmente, muitas delas vivem sem propósito. E quando a família vive sem propósito, certamente ela vai colher desespero, certamente ela vai colher ruínas, certamente ela irá colher desajustes. As crises existenciais que nós vivenciamos como consequência de uma geração pós-moderna, geração esta que não gosta de limites, geração que tem dificuldade de aceitar restrições, geração que muitas vezes está sem rumo, está totalmente sem direção. É interessante que certa vez a revista Veja publicou uma matéria cujo título era o seguinte: gelado, mas rico. Ela comentava nessa matéria sobre a ciência da criogenia. Eu não sei se você já ouviu falar nela, mas várias pessoas estão gastando centenas de milhares de dólares para que o seu corpo fique congelado, com a falsa esperança de que, com o avanço da medicina, descubra-se
a cura para aquela doença que ceifou com a vida da pessoa, então ela tem a esperança de que em algum momento o seu corpo possa ser ressuscitado a partir do avanço da medicina. Queridos, quando nós refletimos sobre esse tipo de ideia, sobre esse tipo de pensamento, nós entendemos de uma forma muito clara como é o retrato do ser humano que exclui Deus de sua vida. É triste, é feio, é desagradável. Quem pensa assim jamais encontrará uma vida com um significado final. Queridos, se nós somos produto do tempo, se nós somos produto do acaso, se a nossa vida se limita em apenas buscar postergar a nossa sobrevivência, de que adianta a nossa vida? Parece muito insossa, parece muito sem graça, parece pensar pequeno demais. E o triste é que não é somente algumas pessoas que não creem em Deus ou que não creem em Cristo que pensam assim. Infelizmente, muitas famílias denominadas cristãs também estão sofrendo deste mal. Estão sem rumo, estão sem direção, estão sem propósito, estão vivendo como que se estivesse numa roda gigante. Estão dando voltas, retornando sempre para o mesmo lugar e sem saber o porquê. E daí chegam na metade da vida em uma crise existencial. Então surgem algumas perguntas. Por exemplo, o que eu estou fazendo na minha vida? Será que com a minha vida eu estou fazendo alguma diferença? Será que eu estou construindo algum legado? Como que as pessoas vão lembrar de mim após a minha partida? Amados, o problema quando nós pensamos em quem vive assim é que muitas pessoas vivem subindo a escada da profissão, subindo a escada do poder, subindo a escada da fama, subindo a escada do dinheiro. Muitas pessoas estão subindo a escada do status social, mas quando percebem, com muita tristeza e decepção, a escada dava de frente para uma parede. Que triste realidade, né? Mas infelizmente, é dessa maneira que muitas pessoas e muitos lares que estão sem o propósito divino para suas vidas estão vivenciando. Estão subindo escadas que vão dar de frente para a parede. Diante dessa reflexão, então, surge uma pergunta: qual é o propósito final do homem? A palavra de Deus, ela nos dá essa resposta. Deus nos criou para que pudéssemos glorificar o seu nome e desfrutar da beleza, da glória de Deus ao máximo e eternamente. Portanto, queridos, a pergunta que surge é: como que nós podemos fazer isso então? Logo no início da Bíblia, no texto aqui que nós lemos de Gênesis capítulo 1, versos 26 a 28, nós encontramos essa resposta. É interessante que o FBI, ele que é responsável, dentre tantas outras coisas, de proteção da moeda americana. E a maneira como ele faz isso não é estudando as supostas e possíveis falsificações da moeda americana, não. Eles estudam de uma forma detalhada e minuciosa o original. Eles, conhecendo muito bem o original, certamente eles terão muita facilidade para lidar e identificar as falsificações. Queridos, esse é o problema de muitas famílias hoje. Deus, ele tem um plano muito claro à luz da palavra de Deus sobre a família. O plano original da família nasceu no coração do nosso Deus, foi idealizado por Deus. E por que muitas famílias estão vivendo mal hoje? Por que muitas famílias estão sofrendo tanto, estão tão desajustadas? Porque estão
vivendo na base de arranjos familiares. Perderam de vista o propósito de Deus para a família. Estão vivendo de acordo com os desejos do seu coração, de acordo com os seus arranjos. O problema é que quem vive assim, que sempre vai estar faltando alguma coisa. Todo o esforço humano sempre será insuficiente e nós vamos nos desviar do propósito da glória de Deus quando nós criamos arranjos familiares. Não vale a pena, é besteira. Por isso, no nosso texto base de hoje, nós encontramos 3 propósitos de Deus, não somente para o ser humano, mas também para o casal e também para a família. O primeiro propósito é que nós temos que refletir a imagem de Deus. O segundo propósito, nós temos que reproduzir a imagem de Deus. O terceiro e último propósito, nós temos que representar a imagem de Deus, expandindo o reino de Deus aqui na terra, cumprindo com o propósito que Deus confiou a nós e glorificando a Deus por meio das nossas vidas, do nosso casamento, da nossa família. Nós reproduzimos o amor e refletimos, portanto, a glória de Deus aqui no mundo. Eu quero pensar, portanto, com você rapidamente sobre o primeiro aspecto, o que significa, à luz da palavra de Deus, refletir a glória de Deus. Queridos, a glória que o homem tem, na verdade, é uma glória que não é nossa. A glória que nós temos é uma glória que pertence a Deus. E Deus, ele é tão maravilhoso que ele compartilha a sua glória conosco. Mas é importante que nós entendamos isso, porque assim como a lua, ela não tem glória em si mesma, mas a sua glória aparece quando ela vira a sua face para o sol. Da mesma forma em relação a nós. Portanto, quando nós entendemos isso, precisamos de fato viver para refletirmos a glória de Deus a partir do compartilhar da glória de Deus com os seus filhos na fé. E é interessante, queridos, nós entendermos isso. Caso contrário, o desviar da glória de Deus vai trazer prejuízos terríveis para a nossa vida, para o nosso casamento e para a nossa família. Olha só o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 24 e 25. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Portanto, sempre que nós tentarmos nos desviar da glória de Deus e vivermos para a nossa própria glória, infelizmente, nós vamos como que subir uma escada que vai dar de frente para a parede. É um caminho triste, desolador, frustrante, mas infelizmente, muitas pessoas e famílias estão vivendo assim porque estão ocultando ou desviando a glória de Deus em suas vidas e também em seus lares. E quando nós entendemos isso, é importante compreendermos porque a palavra de Deus diz que Deus, de fato, nos deu o privilégio de nós desenvolvermos um relacionamento com Ele, vivermos em comunhão com Ele, nos comunicarmos diretamente com um Deus Criador e cheio de glória. A palavra de Deus nos ensina que Deus criou todas as criaturas a partir do poder de Sua palavra, com uma única exceção. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus de uma forma muito singular, de uma forma muito especial. Por isso que a palavra de Deus diz que nós fomos moldados pelo próprio Deus e por isso que fomos criados, portanto, à imagem e à semelhança de Deus. O que significa a imagem de Deus? Significa que Deus incorpora em nós características divinas que refletem justamente o ser de Deus. Isso envolve a esfera espiritual, a esfera intelectual e também a esfera moral. É interessante que geralmente o termo imagem no Antigo Testamento, ele tem relação com os ídolos. Por isso que adorar
os ídolos são proibidos. É idolatria. Porque quando nós criamos alguma imagem, nós desvirtuamos a gigantesca glória de Deus. Quando nós tentamos colocar qualquer outra coisa no lugar de Deus, nós tentamos diminuir e desvirtuar a majestade e o esplendor de Deus. Por isso que a palavra de Deus vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículos 15 a 19, acerca dessa questão. Olha que interessante para você entender. Diz assim: no dia em que o Senhor lhes falou do meio do fogo em Horebe, vocês não viram forma alguma. Portanto, tenham cuidado, para que não se corrompam e não façam para si um ídolo, qualquer ave que voa no céu, ou a qualquer criatura que se move rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Olha que interessante. Tudo aquilo que Deus criou é para que nós pudéssemos desfrutar da beleza, da glória e da criação de Deus. E ao desfrutarmos, de fato, glorificarmos o nome de Deus, reconhecendo que tudo procede de Deus. É por isso que a palavra de Deus no Antigo Testamento, na maioria das vezes, ao se referir ao termo imagem, tem relação com ídolos, aquilo que é proibido por Deus, porque nós desvirtuamos a glória de Deus quando nós assim procedemos. Por que essa observação é importante? Note o versículo 26 do nosso texto base, a repetição da primeira pessoa no plural. Olha como está. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que aquilo que Deus fez, Ele fez de forma deliberada e Ele fez de forma planejada. Isso indica também a pluralidade que há na Trindade. E essa pluralidade nós encontramos também nos seres humanos. É por isso que Deus criou macho e fêmea, homem e mulher. Deus os criou como seres relacionais e Deus os criou também como seres plurais. Portanto, o Deus Trino, ele necessita de outras duas pessoas que desenvolvam um relacionamento na qual as partes amam, na qual as partes sirvam umas às outras e também glorificam umas às outras. Interessante também, algo muito maior do que isso, para que Deus cumpra com o seu propósito de redentor do mundo, de redentor dos nossos pecados. O Deus Criador, Deus Pai, portanto, Ele teve que enviar uma segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, para que viesse ao mundo e morresse ali naquela cruz para perdoar os nossos pecados e sarar as nossas feridas. Portanto, Deus, o Criador, Ele envia o seu Filho em amor para morrer ali na cruz. E Ele faz isso. E o Filho obedece ao Pai porque o Filho ama ao Pai. E o grande desejo e prazer do Filho é glorificar o seu Pai. Esse relacionamento maravilhoso que acontece na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, essa pluralidade, essa diversidade, um servindo ao outro e cumprindo com o seu papel, eles glorificam a Deus, o Criador e Consumador de todas as coisas. Portanto, no casamento não é diferente, queridos. É necessária uma união singular entre o homem e a mulher. Por isso que a palavra de Deus diz que eles precisam se tornar uma única carne, porque eles precisam refletir essa relação de amor que há na Trindade também. Esse amor mútuo, um servindo ao outro, um completando ao outro, um se relacionando ao outro com amor, com paz, com harmonia, com fidelidade. Esse amor que Deus coloca em nosso coração
ele não é egoísta. É um amor em que nós trabalhamos para fazer a pessoa que Deus colocou ao nosso lado, no meu caso, a minha amada, para que eu possa trabalhar para que ela seja a mulher mais feliz e prazerosa deste mundo. Por quê? Porque o amor que Deus coloca em nosso coração não é egoísta, é um amor que não procura os próprios interesses. E nós vemos isso muito claro também na Trindade, no relacionamento entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É interessante que depois que Deus criou todas as coisas, a única vez que Ele declarou que não era bom foi quando, após criar o homem, ele era um ser solitário. Não é porque Deus errou na criação, não é porque Deus fez a criação de uma forma imperfeita, não é isso que a Bíblia ensina. Mas o homem não tinha ninguém para se comunicar com ele, para manter uma comunhão com ele, assim como nós vemos, por exemplo, na Trindade. E nós não temos que refletir a glória de Deus, e o homem estava incompleto. Então Deus lhe dá uma grande companheira, uma grande auxiliadora, inclusive extrai uma parte do corpo do homem para criar a mulher. Ou seja, aquilo que falta ao homem, a mulher supre. Aquilo que falta à mulher, o homem, da mesma forma, ele supre para o louvor e para a glória de Deus. Porque se tornaram grandes companheiros, se tornaram grandes amigos, estão desenvolvendo uma comunhão íntima e maravilhosa. Eles de fato estão refletindo a glória de Deus. E por isso, queridos, entendendo o conceito bíblico de imagem, fica mais fácil nós entendermos o segundo, que é semelhança. Porque semelhança reforça a ideia de imagem, ou seja, não é somente uma representação de aspectos do ser divino. Não é somente isso, muito pelo contrário, ela é a melhor, é a mais exata representação do ser de Deus aqui na Terra. E nós, eu e você, nós temos essa responsabilidade que nos foi confiada por Deus, para que de fato, ao refletirmos a glória de Deus, o mundo veja em nós que de fato nós somos a maior expressão de todos os seres criados pelo Senhor, a maior expressão de Deus, o Criador de todas as coisas. Por isso, queridos, desde o início, Satanás, ele sempre trabalhou para distorcer a imagem de Deus no ser humano. Ele sempre está investindo contra as nossas vidas e contra o nosso casamento, contra a nossa família. Por isso que todo relacionamento ele precisa ser fundamentado na integridade, na fidelidade, na santidade. Todo relacionamento precisa ser fundamentado na pureza. Quando nós assim entendemos e desenvolvemos essas virtudes na nossa relação matrimonial, a partir da ajuda e do poder de Deus, nós vamos blindar o nosso casamento e a nossa família das artimanhas e das ciladas de Satanás. Por isso, queridos, quando Deus ele une um casal a propósitos maiores que a nossa própria felicidade, é importante que você entenda isso. O nosso casamento, ele deve refletir acima de tudo a glória de Deus. É triste quando nós vemos casais cristãos que estão fora do propósito de Deus para o casamento. Estão buscando a própria felicidade, estão buscando a própria glória, estão buscando alimentar os próprios prazeres, distorcendo a glória de Deus, porque não estão vivendo para o louvor e para a glória de Deus, estão vivendo para si mesmos. E é muito triste quando isso acontece, por isso que muitos lares estão desajustados. Por isso que muitos lares estão sendo ceifados muito facilmente por Satanás. Porque o plano original de Deus para a família, ele está se perdendo. O que se está construindo hoje são arranjos familiares. E daí eu quero concluir
dizendo para você o seguinte: depois que Deus cria o homem e a mulher, é interessante no versículo 28 do nosso texto base, ele dá uma ordem ao homem e à mulher. Ele diz: sejam férteis e multipliquem-se. Só que antes de Deus dar essa ordem, a palavra de Deus diz que o Senhor os abençoou, o homem e a mulher. Portanto, a primeira ordem de Deus foi multiplicar. E para isso Deus os abençoou. Isso nos ensina que o impulso missionário estava no coração de Deus desde o início da sua criação. Fazer missões, queridos, é recrutar adoradores. E quando nós recrutamos adoradores, faremos com que eles de fato reflitam a glória de Deus. Portanto, fazer missões é isso. É trabalharmos, servirmos, colocarmos a nossa vida à disposição de Deus, para que aquelas vidas que foram contaminadas e corrompidas pelo pecado, que distorceram a glória de Deus, possam ser resgatadas pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. E quando nós investimos nessas vidas, nós fazemos missões. Segunda questão importante, envolve o discipulado dos nossos filhos. Nós reproduzimos a imagem de Deus quando nós investimos na formação espiritual dos nossos filhos. Queridos, o pecado, ele deformou a imagem de Deus em nós. E quando nós consagramos desde o ventre da mamãe, o nosso filho, oramos, entregamos diante do Senhor e assumimos um compromisso diante de Deus de sermos responsáveis pela sua formação espiritual. Isso significa que, do ponto de vista bíblico, nós vamos trabalhar para resgatar a imagem de Deus nos nossos filhos que foi deformada por causa do pecado. Isso é muito fantástico, isso é tremendo quando nós entendemos a profundidade que há por detrás disso. Mas, em contrapartida, é muito triste também quando nós percebemos que pais e mães cristãos abandonaram a formação espiritual dos seus filhos. Estão sonhando em dar a eles boa educação, uma boa carreira profissional, um bom estudo, talvez uma boa casa, mas muitos sequer não se preocupam no principal na vida dos seus filhos, no discipulado. Quantos pais que perderam o encantamento pela palavra de Deus, a paixão pelo reino de Deus, que não servem, não têm alegria, não se dedicam, não se preocupam com o outro, não oram mais. Discipulado na casa não existe mais. Tantos lares cristãos em que o discipulado está abandonado, em que os filhos estão largados do ponto de vista espiritual. Quando isso acontece, uma coisa muito errada está na nossa vida espiritual, queridos, porque não estamos entendendo que o pecado deformou a todos nós e precisamos trabalhar para que, mediante o poder e a graça de Deus, possamos ser instrumentos dele para resgatar aquelas pessoas que nós amamos, para que a imagem de Deus seja restaurada na vida daquelas pessoas que são especiais para nós. Até porque, se isso não acontecer, infelizmente, eles vão para aquilo que a Bíblia chama de inferno. E a pergunta então, de que vale a pena colocar uma pessoa tão especial para nós no mundo, se nós não queremos investir na vida espiritual deles, sabendo que no final eles vão subir uma escada que vai dar de frente para a parede, ou que eles vão parar naquilo que a Bíblia chama de inferno, que é a ausência absoluta de Deus por meio do reino das trevas. Que triste, não? Por que não investir na vida dos nossos filhos? Por que não consagrar o nosso lar ao Senhor? Por que não colocarmos a nossa vida a Deus em primeiro lugar e o seu reino, para que de fato nós sejamos testemunhas e luz na vida daqueles que nós amamos e que estão com a imagem de Deus deformada por causa do pecado. Portanto, aquilo que o pecado destruiu, a palavra de Deus diz que Cristo veio para restaurar. Então, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5,
Versículo 17, ele diz, portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Eu concluo dizendo o seguinte, nós não precisamos nos preocupar em congelar o nosso corpo. Não precisamos alimentar o nosso coração de esperanças falsas, ilusórias, de utopias. Jesus, ele nos dá uma cura para a nossa alma. E a partir desta cura, ele nos dá o privilégio e a honra de desfrutarmos de todos os benefícios de Deus e da sua salvação e eternamente. Amém, queridos? Que esse seja o grande desejo do seu coração. E como Josué declarou, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que isso seja prioridade número 1 na sua vida e que assim toda a sua casa reflitam a glória de Deus e glorifiquem a Deus. Esse foi o Papo de Família de hoje. Que Deus abençoe sua vida e a sua casa. Continue acompanhando o nosso canal, que nos próximos dias teremos uma nova reflexão aqui no programa Papo de Família. Deus lhe abençoe.